Você nunca viu a realidade, nenhuma única vez sequer. Tudo que você já enxergou, tocou, ouviu ou acreditou conhecer foi apenas a forma como a sua mente conseguiu interpretar aquilo que existe. Tudo já passou pelo filtro do seu cérebro. Nós nunca acessamos o universo como ele realmente é. Já parou para pensar que só sabemos que a luz existe porque temos olhos, ou mais tecnicamente dizendo, receptores de fótons na nossa retina? Se a humanidade tivesse se desenvolvido com ecolocalização, por exemplo, ao invés do sentido da visão, provavelmente nunca saberíamos da existência da luz, ou demoraríamos muito mais tempo para descobri-la. Quantos elementos semelhantes à luz existem externamente no universo, mas não sabemos da existência porque não temos os receptores necessários? Imagine um gafanhoto pousado sobre um livro. Ele pode caminhar pelas páginas, sentir a textura do papel, perceber o relevo da tinta, talvez até distinguir áreas claras e escuras, mas ele jamais saberá que está diante de uma história. Para o gafanhoto, aquelas letras não são palavras, as palavras não formam frases e as frases não revelam ideias. Não porque o livro não tenha sentido, mas porque o gafanhoto simplesmente não possui o aparato biológico necessário para acessá-lo. É uma limitação biológica. Agora imagine que o livro seja o universo, e que o gafanhoto sejamos nós. Nós caminhamos sobre a realidade, medimos suas páginas, identificamos padrões, criamos fórmulas e damos nomes às coisas, mas talvez estejamos apenas tocando a superfície de algo que nossa mente jamais foi capaz de compreender por inteiro. Nossos olhos enxergam apenas uma pequena faixa de luz, nossos ouvidos captam apenas uma fração das frequências existentes. Nosso cérebro organiza tudo dentro de estruturas como espaço, tempo, causa e efeito, e nenhuma dessas limitações foi escolhida por nós. Elas já estavam aqui antes mesmo de nascermos. Antes de abrir os olhos, o formato da realidade que poderíamos experimentar já estava biologicamente determinado. E aqui entra um dos principais pontos do vídeo. Um ser humano curioso que viveu em 1700 tinha uma rotina tão regrada que as pessoas ajustavam seus relógios quando ele passava na rua. Nessa época ele já desconfiava que o tempo só existe na mente humana. Ou melhor dizendo, que o tempo não é conhecido por nós como uma propriedade das coisas em si, mas funciona como uma forma a priori pela qual organizamos toda a experiência. Como uma forma que o nosso cérebro encontrou de entender a realidade. Para ele, nós não conhecemos o universo como ele realmente é, conhecemos apenas a versão que pode ser captada e traduzida pelos nossos neurônios. Assim como um gafanhoto nunca leu um livro, talvez nós nunca tenhamos realmente visto o universo, e nunca de fato entender, apenas caminhar sobre suas páginas. Tudo parece estar fora de você. Para Kant, a sua experiência do mundo não é uma cópia da realidade, é uma construção. A mente humana não funciona como uma janela transparente. Ela funciona como um filtro inevitável, organizando tudo por meio do espaço, do tempo e de categorias que você não escolheu. Isso significa que você conhece o mundo apenas como ele aparece para você, mas nunca como ele realmente é. Kant chamou essa realidade inacessível de coisa em si ou númeno. E aqui surge a pergunta mais perturbadora de toda a filosofia. Se tudo que você conhece já foi moldado pela sua própria mente, como pode ter certeza de que a realidade é, sequer, parecida com aquilo que você percebe? Talvez o mundo que você chama de real seja apenas a única versão que o seu cérebro é capaz de construir. Pense na seguinte situação. Você está tendo uma conversa com alguém que está fluindo normalmente. De repente, do nada, a pessoa para de te responder. Por alguns segundos, qual é a primeira interpretação que aparece na sua cabeça? Está ocupada? Talvez ela não se importe? Está estranha comigo? Será que eu falei alguma coisa errada? Perceba uma coisa. A mensagem era a mesma, o silêncio era o mesmo, o celular parado era o mesmo, mas o significado não veio do celular. Veio de você. O seu cérebro pegou um fato neutro, uma pessoa não te respondeu, e transformou aquilo em uma realidade emocional. E talvez você nem tenha percebido, apenas seguiu a conclusão mais lógica. O cérebro cria uma história tão rápido que você nem chama de interpretação, você só chama de realidade. Olhe para essa imagem. Você diria que é um pato ou um coelho? Bom, o ponto é que não interessa se você enxerga um pato ou um coelho. E sim, essa é apenas uma ilusão de ótica, mas serve para exemplificar que além das limitações dos nossos sentidos, existe um problema ainda mais profundo. Mesmo quando a informação consegue entrar no seu cérebro, ela não chega até você como realidade bruta. A imagem continua exatamente a mesma. As linhas não se movem, mas em um momento você enxerga um pato e no outro um coelho. Isso significa que aquilo que aparece na sua consciência não depende apenas do objeto que está diante dos seus olhos. E olha que interessante, você não escolhe conscientemente qual interpretação será construída primeiro, você simplesmente olha e alguma coisa aparece. O seu cérebro toma milhares de pequenas decisões antes que você sequer perceba que houve uma decisão. Ele separa a figura do fundo, agrupa linhas, reconhece contornos, compara aquilo com memórias anteriores, descarta interpretações improváveis, e então entrega uma conclusão para a sua consciência. É um pato ou é um coelho. A sua consciência não acompanha cada etapa desse processo. Ela recebe o resultado,
A sentença aparece diante de você e você chama de realidade. Uma das teorias mais influentes da neurociência contemporânea propõe que a percepção funciona, em partes, dessa maneira. O cérebro não esperaria passivamente os sentidos entregarem uma fotografia completa do mundo. Ele produziria previsões sobre o que provavelmente está acontecendo e compararia essas previsões com os sinais sensoriais que chegam. Aquilo que não combina gera um erro, e o cérebro atualiza sua interpretação. Em outras palavras, perceber seria algo parecido com fazer uma aposta constante, corrigida pela realidade. O neurocientista Rajesh Rao e o pesquisador Dana Ballard propuseram um modelo no qual áreas superiores do córtex enviam previsões para áreas visuais inferiores, enquanto os sinais que sobem carregam principalmente as diferenças entre o que foi previsto e o que efetivamente chegou pelos sentidos. Esse modelo não prova que toda percepção funciona exatamente dessa maneira, mas oferece uma explicação poderosa para o fato de que enxergar não é apenas receber informação, é inferir o que provavelmente causou essa informação. Seu cérebro não pergunta o que existe com absoluta certeza diante de mim. Ele enfrenta uma pergunta mais urgente. Qual é a explicação mais provável para esses sinais? Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque a hipótese mais provável não precisa ser a verdade absoluta. Ela só precisa ser boa o suficiente para manter você vivo. A evolução não precisava construir um cérebro capaz de contemplar a realidade em sua essência. Precisava construir um cérebro que encontrasse comida, evitasse predadores, reconhecesse rostos, antecipasse perigos e tomasse decisões antes que fosse tarde demais. Talvez a percepção não tenha evoluído para mostrar o mundo como ele realmente é. Talvez tenha evoluído para oferecer uma interface útil. Pense nos ícones de um computador. Quando você olha para uma pasta amarela na tela, não está vendo o que realmente existe dentro da máquina. Não existe pequenas pastas amarelas circundando entre os componentes do computador. Por trás daquele símbolo, existem transitores, impulsos elétricos, códigos binários e processos que a maioria das pessoas jamais conseguiria acompanhar diretamente. O ícone não mostra a realidade interna do computador, ele simplifica essa realidade para que você possa agir sobre ela. Talvez cores, sons, sabores, objetos e até a sensação de um mundo contínuo sejam os ícones da nossa interface biológica. Não significa que nada exista, significa que aquilo que experimentamos pode ser uma representação funcional de algo muito mais profundo. A cor vermelha, por exemplo, não está flutuando dentro de um objeto exatamente como você sente. Existem superfícies refletindo determinadas distribuições de comprimentos de onda. A experiência subjetiva do vermelho surge quando esse estímulo é processado pelo seu sistema visual. A realidade fornece algo, mas a forma como esse algo aparece depende do organismo que o recebe. Uma abelha, uma cobra e um ser humano podem ocupar o mesmo ambiente físico e ainda assim habitar mundos perceptivos profundamente diferentes. Cada um acessa aquilo que sua estrutura biológica permite. Mas agora a situação fica ainda mais estranha, porque o cérebro não apenas interpreta os sinais. Em alguns casos, ele parece esperar por informações posteriores antes de decidir o que você percebeu no instante anterior. Em experimentos sobre o chamado efeito flash lag, David Eagleman e Terence Sejnowski apresentaram evidências de que a experiência consciente pode ser construída de maneira parcialmente positiva. Informações que chegam depois influenciam a percepção que atribuímos a um momento que acabou de acontecer. Isso significa que a consciência talvez não seja uma transmissão ao vivo perfeita. Ela pode se parecer mais como uma transmissão levemente atrasada, editada para parecer imediata. O cérebro recolhe informações com velocidades diferentes. A luz chega de uma maneira, o som de outra, o toque de outra. Cada sinal percorre caminhos neurais diferentes. Mesmo assim, você não experimenta uma coleção caótica de estímulos desencontrados. Você experimenta um único presente, contínuo, estável, coerente, mas essa coerência precisa ser construída. Experimentos com mascaramento visual também mostram que um estímulo pode ser processado pelo sistema nervoso sem alcançar plenamente a consciência. Isso não significa que exista uma pequena pessoa dentro da sua cabeça assistindo a uma tela produzida pelo seu cérebro. Significa algo muito mais desconfortável. Quando você se torna consciente de alguma coisa, uma grande quantidade de seleção, comparação e processamento já aconteceu. A realidade não chega primeiro à consciência para depois ser interpretada. A interpretação participa da formação daquilo que chega à consciência. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se a imagem, o som, a distância, a duração e o significado são organizados antes de aparecerem para você, onde termina o mundo e onde começa a sua interpretação? Essa pergunta não nasceu da neurociência. Séculos antes de existirem ressonâncias magnéticas, eletrodos ou laboratórios de percepção, filósofos já haviam levado essa dúvida até as suas consequências mais radicais. René Descartes decidiu duvidar de tudo. Talvez seus sentidos estivessem enganando você. Talvez o mundo fosse um sonho. Talvez todas as suas lembranças fossem falsas. Talvez uma inteligência extremamente poderosa estivesse produzindo cada experiência dentro da sua mente. Descartes procurava alguma verdade que continuasse intacta, mesmo diante da dúvida mais extrema, e encontrou uma.
Mesmo que eu esteja sendo enganado, é necessário que exista alguma coisa sendo enganada. Mesmo que todos os meus pensamentos sejam falsos, o próprio ato de duvidar está acontecendo. Daí nasce a ideia resumida pela frase: penso, logo existo. Descartes não estava dizendo que pensar cria magicamente a sua existência. Ele estava dizendo que o pensamento oferece uma certeza impossível de negar no próprio momento em que ocorre. Você pode duvidar da mesa, pode duvidar do seu copo, pode duvidar das suas memórias, pode duvidar até da história inteira do universo. Mas enquanto estiver duvidando, não pode negar que existe uma experiência de dúvida acontecendo. Na segunda meditação, Descartes encontra no sujeito pensante sua primeira certeza, depois de ter colocado o mundo externo sob sua suspeita metodológica. E aqui aparece uma das questões mais perturbadoras da filosofia. Você sabe que possui experiências conscientes, mas como sabe que outras pessoas também possuem? Quando você olha para alguém, não enxerga diretamente seus pensamentos, não sente sua dor, não acessa suas lembranças, não entra em sua consciência, você vê um corpo, ouve uma voz, observa expressões, percebe comportamentos, e a partir disso conclui que existe uma mente ali. É uma conclusão extremamente razoável, provavelmente a melhor explicação disponível. Outras pessoas se comportam de maneira parecida com você, possuem cérebros semelhantes, relatam emoções, reagem à dor, demonstram desejos, medos e contradições. Mas existe uma diferença entre possuir evidências esmagadoras e possuir certeza absoluta. A existência de outras mentes é algo que você infere. Você nunca saiu da sua própria consciência para verificar outra consciência por dentro, e isso abre porta para o solipismo, a hipótese de que apenas a sua própria mente pode ser conhecida com certeza. Talvez tudo que você vê seja parte de uma experiência produzida exclusivamente para você. Talvez as pessoas ao seu redor sejam apenas aparências. Talvez até este vídeo seja um acontecimento dentro de uma mente isolada. Mas existe um detalhe importante. O fato de uma hipótese não poder ser refutada com absoluta certeza não significa que ela seja igualmente provável. Você também não consegue provar logicamente que o universo não surgiu 5 minutos atrás, já contendo todas as suas memórias, fotografias e registros históricos, mas não existe uma boa razão para acreditar nisso. A melhor explicação para a regularidade do mundo, para a complexidade das outras pessoas e para a resistência que a realidade oferece aos nossos desejos é que existe, de fato, um mundo independente de nós e que existem outras consciências habitando esse mundo. O cérebro precisa viver dessa aposta. Ele não pode esperar pela certeza filosófica absoluta antes de tomar cada decisão. Imagine precisar provar a existência real de um carro antes de sair da frente dele. Enquanto a filosofia pergunta o que posso saber com certeza, o organismo precisa perguntar qual hipótese me permite agir agora. É por isso que o seu cérebro opera com probabilidades, padrões e expectativas. Ele aposta na explicação mais eficiente. Na maior parte do tempo, acerta, mas as ilusões revelam os momentos em que o mecanismo fica exposto. O pato coelho é interessante não porque prova que nada existe, mas porque mostra que o mesmo estímulo pode sustentar mais de uma experiência consciente. Existe algo diante de você, porém aquilo que você vivencia depende de como a mente organiza esse algo, e essa construção não se limita ao mundo externo, ela alcança até o seu próprio corpo. Em um experimento clássico realizado por Matthew Butvinnik e Jonathan Cohen, voluntários mantinham uma das mãos escondida enquanto observavam uma mão de borracha. Quando a mão real e a mão falsa eram tocadas de maneira sincronizada, alguns participantes começavam a sentir o toque como se estivesse acontecendo na mão de borracha. A integração entre visão, tato e propriocepção alterava temporariamente a sensação de pertencimento corporal. Pense no que isso significa. Até a sensação aparente e óbvia de que esta mão é minha depende de uma conclusão produzida pelo cérebro. O seu corpo parece ser a parte mais íntima e indiscutível da realidade, mas até ele precisa ser reconhecido, localizado e integrado pelo sistema nervoso. A mente não constrói apenas uma imagem do mundo, ela também constrói a posição daquele que acredita estar observando o mundo. Existe um cenário, existem objetos, existe uma história acontecendo, e existe um eu colocado no centro dessa história. Mas até que ponto esse eu é uma entidade fixa? E até que ponto ele é mais um modelo produzido para organizar experiências, memórias, sensações e decisões? Talvez você não esteja apenas olhando para uma representação da realidade. Talvez também esteja olhando a partir de uma representação de si mesmo. E é aqui que Kant se torna ainda mais importante, porque ele não estava simplesmente dizendo que os sentidos são imperfeitos. Isso já era conhecido muito antes dele. Kant propôs algo mais radical. Mesmo que os sentidos fossem perfeitos, você ainda conheceria apenas aquilo que aparece dentro das condições da experiência humana. Espaço e tempo para Kant não são objetos que primeiro encontramos no mundo. São formas por meio das quais qualquer coisa pode aparecer para nós. Tudo que você percebe aparece em algum lugar. Tudo acontece em alguma sucessão temporal. E tudo que você compreende é organizado por conceitos e categorias do entendimento. Na crítica da razão pura, Kant argumenta que conhecemos os objetos como fenômenos, como aparecem sob as condições da nossa sensibilidade e do nosso entendimento, e funcionam como formas da intuição humana, não como propriedades que possamos simplesmente atribuir às coisas independentemente de qualquer forma de experiência.
Existe uma diferença sutil, mas decisiva. Kant não está dizendo, o mundo é uma invenção da sua cabeça. Ele está dizendo, o mundo que você pode conhecer é sempre o mundo conforme aparece através da estrutura da sua cognição. A ciência continua sendo possível, as medições continuam funcionando, as leis físicas continuam fazendo previsões. Outras pessoas podem observar o mesmo fenômeno e chegar aos mesmos resultados. O mundo não se transforma arbitrariamente de acordo com seus desejos. Você não consegue imaginar uma parede desaparecendo e atravessá-la. A experiência possui estabilidade, regularidade e resistência, mas toda investigação científica ainda acontece no domínio daquilo que pode aparecer, ser medido e ser organizado por algum sistema cognitivo. A ciência cria mapas cada vez mais precisos das páginas do livro, descobre a composição da tinta, mede distância entre as letras, identifica padrões que se repetem, prevê o que encontrará na próxima página. Mas a pergunta de Kant continua de pé. Conhecer perfeitamente a estrutura acessível do livro significa conhecer aquilo que o livro é em si mesmo? Talvez sim, talvez não. O problema é que não podemos retirar completamente o leitor da leitura para comparar a experiência com uma realidade totalmente independente de qualquer forma de acesso. Para fazer essa comparação, precisaríamos observar o universo sem sentidos, sem espaço, sem tempo, sem conceitos, sem ponto de vista, sem qualquer estrutura de percepção. Mas no momento em que observássemos alguma coisa, já estaríamos novamente usando uma forma de observação. É como tentar enxergar os próprios olhos sem utilizar um espelho, uma câmera ou qualquer outro sistema visual. Cada tentativa de escapar da medição cria uma nova medição, e é por isso que o númeno não é simplesmente uma dimensão secreta que Kant acreditava estar escondida atrás dos objetos. O númeno representa o limite do nosso conhecimento. É a ideia da coisa considerada independentemente da maneira como aparece para nós. Podemos pensar nesse limite, mas não podemos transformá-lo diretamente em objeto da experiência, porque qualquer objeto experimentado já seria um fenômeno. O gafanhoto pode produzir mapas extraordinariamente precisos da superfície do livro, mas todos os mapas ainda serão mapas construídos a partir daquilo que o gafanhoto consegue detectar. Talvez nós estejamos fazendo algo muito semelhante com o universo. A diferença é que nossos mapas são absurdamente mais sofisticados. Construímos telescópios capazes de captar radiações invisíveis aos olhos, microscópios capazes de revelar estruturas menores do que uma célula, detectores de ondas gravitacionais, aceleradores de partículas. A tecnologia expande a nossa interface. Ela cria olhos artificiais, ouvidos artificiais, extensões matemáticas da imaginação, mas existe uma questão que nenhuma máquina elimina completamente. Os dados ainda precisam ser transformados em alguma coisa que possa ser compreendida. Um radiotelescópio não nos oferece a experiência direta das ondas de rádio. Ele converte sinais em números, imagens, gráficos ou sons. Nós ampliamos nossos sentidos traduzindo aquilo que não percebemos para aquilo que conseguimos perceber. O gafanhoto tecnológico pode construir instrumentos para analisar a tinta, mas ainda precisa converter os resultados para alguma linguagem que o seu sistema seja capaz de processar. Então talvez a pergunta mais importante não seja: a realidade existe? Tudo indica que alguma coisa existe. A pergunta realmente perturbadora é: quanto daquilo que existe pode caber dentro de uma mente humana? Talvez existam aspectos do universo tão inacessíveis para nós quanto o significado de uma frase é inacessível para um gafanhoto. Não apenas coisas pequenas demais, distantes demais ou rápidas demais, mas estruturas que não conseguimos sequer formular porque nossas mentes não possuem os conceitos necessários para representá-las. Um gafanhoto não olha para uma palavra e pensa: se eu me esforçar bastante, algum dia entenderei literatura. Ele não sabe que existe algo para ser entendido, e talvez essa seja a verdadeira dimensão da nossa ignorância. Não sabemos apenas que existem perguntas sem resposta. Provavelmente existem perguntas que nossa espécie nunca será capaz de fazer, ideias para as quais não possuímos intuição, padrões que atravessam nossa percepção sem produzir qualquer significado, páginas inteiras do universo sobre as quais caminhamos sem perceber que há alguma coisa escrita. E agora a ideia inicial desse vídeo ganha outro peso. Você nunca viu a realidade. Você viu aquilo que os seus sentidos conseguiram captar, aquilo que o seu cérebro conseguiu interpretar, aquilo que venceu a disputa entre hipóteses inconsistentes, aquilo que foi integrado, editado e apresentado à sua consciência como um mundo contínuo. Isso não torna a experiência inútil, não torna a ciência falsa, e não significa que todas as interpretações sejam igualmente verdadeiras. Significa apenas que existe uma distância inevitável entre o que é e a forma como algo pode aparecer para um ser como nós. Kant transformou essa distância em uma fronteira filosófica. Descartes mostrou que quando levamos a dúvida ao extremo, a própria existência do pensamento permanece como a primeira certeza. E a neurociência começou a revelar os mecanismos pelos quais o cérebro seleciona, prevê, corrige e monta a experiência que chamamos de presente. 3 caminhos diferentes levam ao mesmo desconforto. Você não vive na realidade sem mediação. Você vive dentro da melhor interpretação que a sua mente consegue construir a partir dela. Mas ainda resta uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se a sua mente constrói a imagem do mundo, constrói o significado dos acontecimentos, constrói a sensação do seu corpo e talvez até construa a narrativa de quem você acredita ser,
quem exatamente é esse você que está observando tudo isso. Porque talvez o maior mistério não seja descobrir o que existe fora da mente, talvez seja descobrir o que existe dentro dela.